verdade, esse é o último vídeo dessa aula de hoje sobre aspectos gerais de modelagem hidráulica em sistemas de condutos forçados. A gente poderia dizer que essa aula focou principalmente nesse tópico, sistemas de condutos forçados, né? Como explorar os conceitos hidráulicos de condutos forçados em sistemas. Então, desde a questão da vazão em marcha, os conceitos de linha de energia, plano de carga, etc., e as associações e equivalências de sistemas a um conduto. Nessa aula específica, nesse vídeo, eu vou mostrar dois casos bastante comuns dentro da modelagem hidráulica e fazer algumas discussões em relação às possibilidades de fazer alguma discussão sobre as possibilidades em termos de linhas piezométricas, etc. Tá? Então vamos lá. Olha, o primeiro caso é um caso bastante clássico, que é uma adutora que liga dois reservatórios e eu tenho uma tomada de água aqui nesse ponto que a gente vai chamar de ponto B, tá? Então aqui sai uma vazão QB. O que acontece? Se eu não tiver, se a vazão QB for igual a zero, então eu tenho duas linhas piezométricas aqui, né? Aqui liga o reservatório um ao ponto B e aqui liga o ponto B ao reservatório 2. Eu falo que nós temos duas linhas porque, de fato, ah, eu tenho duas tubulações, né? A azul e a roxa. Então, vou ter duas inclinações. Tá? Nesse caso, toda vazão que sai do reservatório um chega ao reservatório 2. Caso clássico de dois reservatórios. Quando eu tenho aqui em B, então eu começo a mudar a declividade da linha piezométrica, tá? Tanto para um reservatório quanto para outro reservatório, a ponto de que eu posso chegar a um nível em que a linha piezométrica do reservatório, do ponto B ao reservatório 2, se iguala com o plano de carga efetivo desse reservatório, né? Então, que está aqui tracejado, plano de carga efetivo do reservatório 2. Nesse momento, o que acontece? O reservatório 1 abastece toda a vazão QB, tá? Toda a vazão QB. Antes disso, o reservatório 1 abastecia a vazão QB e também chegava no reservatório 2. Quando a linha piezométrica baixa a ponto de que o trecho B2 se iguala ao plano de carga, então toda a vazão que sai do reservatório 1 serve para abastecer 2. Nessa situação, a vazão na linha roxa é zero. Se eu continuo aumentando a vazão QB, a linha piezométrica continua caindo, e aí nós temos o exemplo vermelho aqui, olha. O que acontece nesse exemplo vermelho? Para abastecer QB, eu preciso de água do reservatório 1 e do reservatório 2. Então há uma inversão de fluxo aqui na linha roxa, tá? Isso vai acontecer, isso vai continuar até o ponto que a linha piezométrica do reservatório 1 continua baixando. Enquanto tiver carga para abastecer QB, essa situação se mantém, tá? Até o ponto que começa aquelas situações de cruzar a linha piezométrica, cruzar a tubulação e ter aqueles efeitos indesejáveis de entrada de ar, etc. Tá? Então, esse é o caso de uma tomada d'água. Normalmente, a gente está interessado, dado uma vazão QB, ou dado uma vazão QB, saber a pressão, traçar a linha piezométrica no sistema, ou dado uma pressão mínima que tem que existir em B, qual que é a máxima vazão que eu consigo retirar. Tá? Porque, vejam que aqui eu estou falando da cota piezométrica do ponto B. A cota piezométrica do ponto B, CPB, é igual a PB sobre gama mais ZB. Então, se eu fixo uma pressão PB, a cota piezométrica vem da geometria, eu consigo estimar qual é a vazão máxima que passa, qual é a vazão máxima que eu posso tirar de QB e também fazer a distribuição das vazões. Vamos chamar de Q1, Q2, sabendo que Q2 pode ir ou voltar, né? E aí, é um problema clássico, esse aqui é um problema, inclusive, que nós enfrentamos no abastecimento de água, sabendo que eu tenho que ter a pressão mínima na minha adutora, qual que é a vazão que eu posso tirar com essa adutora, tá?
O outro problema, que esse é extremamente clássico nas provas, inclusive de hidráulica, é o problema dos três reservatórios. Olha, se eu tenho três reservatórios interligados, um, dois e três, qual que é a vazão que passa por cada uma dessas tubulações? Q1, Q2, Q3. Vejam, eu tenho várias possibilidades. Pode sair do reservatório 1, alimentar o reservatório 2 e 3. Pode sair do reservatório 1 e ir direto para o reservatório 3. Pode sair do reservatório 1, sair do reservatório 2 e alimentar o reservatório 3. Tudo depende das cotas dos reservatórios, das cotas pesométricas. Nós vamos colocar uma cota aqui, chamar esse ponto de X, e eu tenho aqui a cota piezométrica X. Vamos ver o que acontece. Se a cota piezométrica do ponto X ela é maior do que Z2, então, se CPX é maior do que maior do que Z2, o que nós temos aqui? Nós temos que o reservatório 1 abastece o reservatório 2 e abastece o reservatório 3, tá? Se eu vou aumentando a cota desse reservatório, a ponto de que CPX é igual a Z2, ou seja, a cota nesse ponto é igual à cota piezométrica do reservatório, ou seja, a cota piezométrica do ponto X está no plano de carga do reservatório 2, não tenho vazão em 2 e toda a água que sai do reservatório 1 alimenta o reservatório 3. Tá? Se o reservatório 2 está ainda mais para cima, eu tenho X é menor do que Z2. Nessa situação, o que vai acontecer é o reservatório 1 e o reservatório 2 alimentam o reservatório 3. Tá? Como é que nós resolvemos esse tipo de problema? Normalmente você fixa uma cota piezométrica C aqui, X. Normalmente nós fazemos essa hipótese aqui, tá? Calculamos a vazão Q1, Q3. No final das contas é igual, né? A vazão Q1, Q3. Calculamos essa vazão. E aí calculamos a cota piezométrica no ponto X. Como foi uma estimativa, normalmente não é assim, né? Não vai estar correto. Então eu faço a correção e aí a partir da nova cota no ponto X, calculo as novas vazões e vou fazendo um processo iterativo até que eu convirja para um valor da cota piezométrica no ponto X. Tá? Esse é o método iterativo de resolver esse problema. A gente vai ver nas aulas de abastecimento, nas próximas aulas, não na próxima, na outra, quando eu ensinar o método linear, que eu consigo resolver esse mesmo problema com um sistema linear de equações, tá? E é isso que nós vamos ver mais para frente. Mas por enquanto a gente consegue resolver esse problema fazendo esse processo iterativo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula dessa semana. É um apanhado geral sobre hidráulica de condutos, tá? Que nos dá elementos suficientes para iniciar os estudos de redes de abastecimento. Então, até a próxima aula. Um abraço.